Bom dia, meus amores. Tudo bem? Um ótimo dia para todos. Quem está trabalhando, bom trabalho. Quem está folgando, boa folga. Que Jesus abençoe e ilumine sempre a todos nós. Amém? Vamos hoje encerrar nossa leitura do capítulo 18, versículos de 15 a 35 no Evangelho de Mateus. Nesse trecho, Jesus ensina como lidar com o irmão que erra, mostrando que a correção deve buscar restauração e não condenação. Depois Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar. Jesus responde que o perdão não deve ser contado de forma limitada e conta a parábola do servo que recebeu grande perdão, mas não quis perdoar uma pequena dívida do outro. Assim, revela que quem entende a graça recebida também aprende a oferecer a graça. Oremos. Pai amado, trabalhe nosso coração. Ensina-me a corrigir com amor e a perdoar com sinceridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então, a partir do versículo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Como tratar um irmão que peca? Lucas 17, 3. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Versículo 16. Mas se não ouvir, leve adiante com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Isso também está em Deuteronômio 17, 6, 19 e 15. Versículo 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Versículo 18. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Isso também está em Mateus 16, 19 e João 20, 23. Versículo 19. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido, porque meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso também se encontra em Mateus 28, 20 e 1 Coríntios 5, 4. A parábola do servo que não queria perdoar. Lucas 17, 4, versículo 21. Então Pedro aproximou-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Versículo 22. Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso também está em Gênesis 4, 24. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos
que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Versículo 29. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Versículo 30. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Versículo 32. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Versículo 33. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Versículo 34. E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Isso também se encontra em Efésios 4:32. Versículo 35. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Isso também está em Mateus 6:14 a 15. E agora nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente entra nas notas explicativas. Analogia. O coração que recebeu. Quem já foi socorrido, entende melhor quem precisa de ajuda. Quem já foi perdoado, compreende melhor o valor do perdão. O problema daquele servo era a dívida do outro. O problema daquele servo não era a dívida do outro, era esquecer o que havia recebido. Muitas vezes endurecemos com os outros porque perdemos a memória da graça que já nos alcançou. Perdoar não é fingir que nada aconteceu, é escolher não carregar para sempre aquilo que Deus deseja curar em nós. Muitas vezes a gente acaba se focando nas próprias mágoas, nas próprias situações. Muitas vezes a gente não quer perdoar alguém ou esquecer aquilo que o outro fez com nós, porque na verdade a gente não consegue ter a gratidão de tudo que Deus já fez pela gente e das graças que nós já alcançamos. Às vezes não é perdoar para perdoar somente, mas é para tirar de dentro da gente o que está nos sufocando. Porque o perdão, quando você dá para o outro, você libera de dentro de você o que estava te contaminando. E você joga fora. E você olha para o outro e o perdoa. E quando ele faz de novo aquilo, isso não contamina mais. Porque dentro de você, você já perdoou aquela atitude. Às vezes uma atitude impensada da pessoa, às vezes uma situação, como nós falamos ontem, que está dentro dela, as sombras e as negatividades e aquela tristeza, aquela situação densa que a pessoa vive no dia a dia dela, sombria. Quando a gente perdoa alguém, não é por ego. O ego, ele não permite isso. Porque ele quer manter aquilo guardado dentro dele. Então não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Quando você entrega o perdão para o outro, você libera o que está te contaminando. Você simplesmente libera o que está te fazendo mal. Então você não precisa abraçar o outro, estar perto do outro, mas você precisa tirar o sentimento daqui, do coração.
e para a gente tirar esse sentimento ruim do coração, precisa haver perdão. Amém? Tenho exigido dos outros aquilo que eu mesmo também precisei receber? Será que, como Jesus dizia, atira a primeira pedra quem nunca pecou? Será que você também já não cometeu algum pecado? Será que você também já não precisou ser perdoado por alguém? Ou pelo próprio Deus? Então, a reflexão de hoje: existe alguém que preciso liberar em perdão? Porque ela fica aqui dentro de você, ó. E aquela energia daquela pessoa, daquela situação, não vai sair daqui. Então, libere isso. Libere o perdão. Libere o que está dentro de você. Porque muitas vezes é dar o que você já recebeu algum dia. É dar aquilo que um dia Deus deu a você, ou alguém também te perdoou. Não adianta você querer o perdão de Deus ou das pessoas se você não dá o perdão também ao outro. Amém? Exercício da fé do dia. Pratique a graça. Lembre-se de algo pelo qual você já recebeu misericórdia. Ore por alguém que te feriu ou decepcionou. Dê hoje um passo em direção à paz interior. Quem recebe graça pode repartir graça. Amém? É tão interessante a gente falar sobre isso, porque semana passada, alguns 5 anos atrás, eu tinha passado por uma situação bem difícil com uma pessoa da minha família. E bastante calúnia, injúria, sabe? Coisas bem feias, assim. E eu fiquei bem triste na época, sabe? Me afastei, fiquei bem decepcionada. E por um bom tempo aquilo ficou me remoendo. Depois eu fui trabalhando aquilo dentro de mim e fui liberando perdão para essa pessoa. Porque eu entendi que ela está num momento muito difícil do caminho dela. E que ela talvez não saiba nem o que ela está fazendo. Talvez ela não sabe nem aonde está a luz. Então, eu acabei fazendo essa liberação de perdão para essa pessoa, sabe? E a semana passada, essa pessoa voltou nos relacionamentos, né? E ela fez de novo. Só que foi tão maravilhoso porque não me feriu, nem um pouco. Eu simplesmente, na hora que a pessoa começou a falar, eu só orei por ela. Eu só fiz oração, pedi para o Pai estar com ela, estar dando graça a ela, misericórdia, e que ela encontrasse a luz. E isso ficou muito leve para mim. Mas por quê? Porque lá atrás eu já tinha liberado perdão para essa pessoa. Então, independente do que essa pessoa fizer ou voltar a fazer, não vai mais me afetar. Porque eu coloquei nela a graça do Pai. E o perdão está com ela. Então, é ela com ela, não é comigo. Porque muitas vezes o que a pessoa fala pra gente não é nosso, é dela mesma. Nós somos um reflexo. O outro reflete em nós e nós refletimos no outro. Amém? Oremos. Senhor Deus, cura as áreas endurecidas do nosso coração. Ensina-me a perdoar como também sou perdoado. Que eu viva leve, livre e reconciliado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia de trabalho. Lembrando que o trabalho, ele engrandece aos olhos do Senhor. Que seja feito com consciência e constância. Que todo o trabalho
é visto de forma bondosa por Deus. Até amanhã.